Olá, seja bem-vindo. Nesta aula, vamos ver algumas regras para os nomes que a gente pode dar às variáveis. Você não precisa decorar estas regras, mas é bom saber que elas existem, pois caso você viole uma dessas regras quando você for dar nome às suas variáveis, Python irá retornar um erro. Então, vamos lá. Existem 5 regras para a criação das variáveis, para dar nome às variáveis. Você não pode violar essas regras, pois senão Python irá retornar um erro. Dê um pause no vídeo, leia essas 5 regras e depois continue a aula. Bom, novamente, você não precisa decorar essas regras, só saber que elas existem, pois caso o seu programa retorne um erro quando rodado, pode ser que você esteja violando uma dessas regras para dar o nome às variáveis. Então vamos ver exemplos e abordar cada uma dessas regras. Neste exemplo 1, vamos ver a regra relacionada a R1, que diz que os nomes das variáveis não podem conter espaços em branco. Então vamos lá. Vamos supor que você queira criar uma variável ano nascimento e atribuir a ela um ano de nascimento de uma pessoa. Vamos, por exemplo, colocar 1997. Note que, ao tentar dar nome a essa variável, eu coloquei um espaço, violando a regra 1. Vamos ver o que acontece quando eu executo esta célula. Python retorna um erro de sintaxe, justamente porque o nome das variáveis não pode conter espaço. Uma solução para isso seria colocar underscore, separando as duas palavras. Rodando novamente, Python aceita este como um nome de variável válido. Vamos ver aqui no exemplo 2, a regra 2, que diz que nós não podemos iniciar o nome de uma variável com um número. Então, vamos supor que a gente queira criar uma variável com este nome, 1 de maio, e atribuir a ela um texto feriado. Vamos executar esta célula e ver o que Python retorna. Novamente, Python retorna um erro de sintaxe porque nós estamos tentando dar o nome de uma variável começando com um número. Isso não pode ser feito. Aqui a gente poderia colocar um underscore no início. Python aceita este nome como um nome de uma variável que é válido, ou poderia também escrever 1º maio. O importante é que o nome da variável não inicie com número. Vamos ver agora no exemplo 3, a regra que diz que as variáveis são case sensitive. Aqui, essa regra nem era preciso ter explicitado ela, pois nós sabemos que Python é uma linguagem case sensitive, ou seja, diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então vamos tentar aqui, vamos na realidade criar uma variável x, por exemplo, e atribuir a ela o número 30. Caso a gente utilize a função print para que Python imprima em tela a variável x, mas passando como argumento da função print o x maiúsculo, vamos ver o que Python retorna ao executar esta célula. Python retorna um erro de nome dizendo que x maiúsculo não está definido, porque ao definir x nesta primeira linha, nós utilizamos x minúsculo. Então, para Python, x maiúsculo é uma variável que não foi definida. Então,
nós deveríamos passar como argumento para a função print o x minúsculo. Assim, Python imprime em tela o número 30. Ou também a gente poderia criar uma variável x com letra maiúscula e passar um argumento para a função print como um x maiúsculo. No entanto, veremos adiante que o nome das variáveis é recomendado, ainda que não seja obrigatório, dar nome às variáveis com letras minúsculas e não usar letras maiúsculas. Aqui no exemplo 4, vamos ver a regra 4, que diz que os nomes das variáveis não podem conter alguns caracteres especiais, que eu destaquei aqui nesta segunda linha. Vamos ver, por exemplo, o que acontece se a gente tentar criar o nome de uma variável com o nome, por exemplo, carro, só que com arroba. Carro é igual a, por exemplo, vamos colocar uma marca qualquer, BMW. Vamos ver o que acontece quando a gente tenta criar uma variável cujo nome tem um arroba, um caractere especial, que está listado aqui em cima. Ao fazer isso, Python retorna um erro de sintaxe justamente porque nós estamos utilizando no nome da variável uma caractere especial que não é permitido. Então, utilizando um A normal para o nome da variável, Python aceita normalmente. Aqui no exemplo 5, vamos ver que a gente não pode usar algumas palavras reservadas para dar nome às variáveis. Então, por exemplo, nós não podemos utilizar a palavra false para dar nome a uma variável, pois ela é uma palavra reservada. Vamos tentar atribuir um texto qualquer a uma variável que a gente está tentando chamar de false, e Python retorna um erro de sintaxe porque nós estamos tentando criar uma variável com uma palavra reservada. Vamos ver aqui, apenas por curiosidade, algumas palavras que não podem ser utilizadas. Essas palavras desse quadro não podem ser utilizadas como nome de variáveis, pois elas são palavras reservadas em Python. Esse quadro eu peguei de um curso cujo instrutor é o Rafael Santos, e é um curso chamado Python Aprenda os Fundamentos. Então, esse quadro aqui é só para curiosidade, você não precisa decorar ele, mas caso Python esteja retornando um erro ao executar o programa, pode ser que você esteja utilizando uma dessas palavras reservadas como nome de variável. Isso não é permitido. Agora vamos ver algumas boas práticas que são recomendadas para escrever os nomes das variáveis. Estas são recomendações do PEP 8, que é um guia de como escrever adotando as melhores práticas quando utilizamos a linguagem Python. Temos duas recomendações. A primeira é usar apenas letras minúsculas para nome de variáveis. A segunda é usar palavras separadas por underscore. Vamos ver, neste exemplo 6, o nome de uma variável que segue estas duas recomendações. Vamos gerar uma variável chamada ano nascimento e atribuir a ela um número qualquer. Este nome da variável ele segue as recomendações do PEP 8. Isto porque usa apenas letras minúsculas e as palavras são separadas por underscore. Este nome seria melhor do que, por exemplo, um nome deste tipo. Isto porque aqui temos o uso de letras maiúsculas e também temos
que a segunda palavra está separada da primeira pela utilização desta letra maiúscula. Caso tenha curiosidade em consultar este guia PEP 8, basta abrir o Google, digitar PEP 8, abrir este link e clicar neste item. Aqui temos as recomendações do guia PEP 8 para a escrita dos nomes das variáveis. Nesta aula, vimos algumas regras para os nomes de variáveis. Então é isso, até a próxima aula.